No veganismo a gente costuma ver um fetiche muito grande com ação direta e com uma certa concepção do nosso movimento vinculado à ideia de boicote, né? O grande problema disso está na associação de que a luta pelo veganismo tem um modo de ação determinado e que tem a ver com eliminar produtos de origem animal do nosso prato, da nossa vestimenta, e que a ação de um vegano engajado seria fazer ações diretas, ficar na frente de fábricas com velas ou ficar resgatando animais na rua, né? Esses movimentos todos eles são importantes, relevantes e eu acho que a gente deve se engajar neles. Mas ao mesmo tempo, em muitos espaços do veganismo, e isso tem muito a ver com despolitização, a gente perde um aspecto que é central e que talvez seja o mais importante para que a libertação animal se concretize e opere de fato na nossa sociedade, né? Que tem a ver com a gente se dar conta do aspecto estrutural que está engajado no tipo de violência típica que é a violência específica. O especismo é todo um pensamento complexo que organiza a nossa sociedade, que funda o nosso ponto de vista desde a raiz daquilo que a gente é, que funda a nossa própria sociedade, que tem a ver com a gente olhar para a natureza, para o rio, para as coisas, como algo à mão para a gente explorar, algo que está ali dado. E não é à toa que os animais são sempre colocados na nossa sociedade no lugar da natureza, né? Nesse lugar de sem linguagem, sem cultura, eles são animais puros instintos, né? O pensamento ocidental ele é todo construído a partir dessa oposição entre natureza e cultura, e os animais estariam do lado da natureza, e a cultura seria aquilo que o homem possuiria excepcionalmente. Isso é uma forma de discurso que está bem localizada na história da humanidade, né? E é um pensamento muito curto se a gente for pensar nos milhares de anos no interior dos quais a nossa espécie foi se desenvolvendo, né? Um modo de pensamento específico que produz um modo de relação e que produz um modo de relação com os animais também. Então, o especismo, a violência contra os animais, né, a consideração dos animais como algo à mão para ser explorado, tem muito a ver com esse pensamento, que é um pensamento que sustenta também, entre outras coisas, o capitalismo, e que o capitalismo repercute e leva adiante, né? Então, o que falta, muitas vezes, é aquilo que há de mais fundamental, uma reflexão teórica sobre aquilo mesmo que é o especismo, e é justamente essa reflexão que vai engajar a gente numa movimentação, né, numa organização para modificar isso. Isso falta muito em espaços que eu admiro demais, que eu acho importante demais, porque resgatar animais na rua é muito legal e é muito importante. Boicotar produtos é muito legal e é muito importante. Eu me engajo nesses movimentos, mas ao mesmo tempo, aquilo que vai modificar uma estrutura de opressão absolutamente complexa que está espalhada por todos os cantos do mundo não é esse trabalho individual, né, de ir lá e você fazer uma ação ali específica, né? É colocar em questão todo um sistema. Isso não quer dizer que a ação individual é indiferente. Não, pelo contrário. Isso quer dizer que uma ação individual ela deve ser orientada, organizada por um colocar em questão aquilo que está dado naturalmente na nossa sociedade, né? Porque o especismo é naturalizado. A gente olha por todos os cantos e a gente vê o especismo naturalizado, o especismo, a exploração dos corpos dos animais como algo comum e que não é colocado em questão. E na medida em que a gente coloca em questão o especismo, a gente tem que colocar em questão também os fundamentos, né? Aquilo que está na base desse modo de opressão. E é isso que falta, né? A gente precisa pensar mais sobre isso que funda esse especismo para que a gente possa combater isso. Sem a gente entender como isso se produz, como isso se organiza, a gente vai ficar dando murro em ponto de faca. A gente não vai conseguir produzir transformação. Essa é a grande questão, é isso que falta. E muitas pessoas bem intencionadas, por exemplo, que se engajam em movimento por produtos, né? Porque, por incrível que pareça, existe uma militância
dentro do veganismo por produtos, né? Que parece que elas existem para reivindicar que existam produtos vegetais e elas não colocam em questão que o modo de relação com a natureza está aniquilando e proliferando o extermínio dos animais, né? Assim, tem uma ignorância daquilo mesmo que a gente deve combater. A gente tem que descobrir e entender quem são os nossos inimigos. Porque muitas pessoas não sabem quem são os inimigos, né? As pessoas não sabem aquilo mesmo que é o especismo, como isso se produz, como essa construção da imagem do animal se produz no Ocidente, né? A construção da imagem do animal como um corpo a ser explorado, porque o animal, ele é no Ocidente um corpo a ser explorado, né? Ele está nessa posição e ele fundamenta uma série de outras explorações, né? Esse corpo do animal explorável, né, e violável, ele sustenta também, argumentativo, uma série de outras formas de violência também, né? Que é um debate importante que a gente precisa construir, né? A animalização dos corpos não brancos, né? A animalização dos corpos que não estão de acordo com um certo padrão europeu. Enfim, é um debate muito complexo que a gente precisa colocar, e que não é colocado nesses espaços muitas vezes. E é isso, gente. Valeu. Valeu, bom fim de semana para todo mundo.